Bom dia, meus amores! Hoje vamos falar sobre a minha alimentação nas disciplinas de matemática e ciências. Então, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. O que é a pirâmide alimentar? É um tipo de um gráfico que ela sistematiza, ou seja, ela mostra de forma sistematizada os alimentos de acordo com as suas funções e nutrientes. A principal finalidade da pirâmide alimentar é essa organização que fornece informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Essa é a estrutura da alimentação saudável, que é a pirâmide alimentar. Veja que nós temos aqui o grupo energéticos, que são os alimentos de carboidrato. Temos o grupo 2 e 3, que participa dessa parte da pirâmide, que são os reguladores. O grupo 2, que são verduras e legumes, e o grupo 3, que são as frutas. Temos ainda os alimentos construtores, do grupo 4, 5 e 6, que são leites, gorduras, carnes, né? E temos também o grupo 7 e 8, que são os alimentos energéticos extras. E aí a professora vai explicar cada um desses grupos para vocês, certo? No grupo 1, nós temos os carboidratos, tá? Vocês estão vendo aí os carboidratos. Representa a base da pirâmide, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcares, tá? O consumo de forma integral, ou seja, pão integral, bolacha integral, macarrão integral, arroz integral, pelo número de fibras que tem os integrais, as vitaminas e minerais, eles deixam que essa absorção, né, que fique mais lenta, vamos dizer assim, fica mais devagar a absorção. Então, as principais fontes de carboidratos são pão, arroz, batata, massas, mandioca, cereais, entre outros alimentos. O grupo 2. O grupo 2 são verduras e vegetais. Está acima do grupo 1, que é o carboidrato, na pirâmide, e representa as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle e no funcionamento do corpo. Então, o consumo de verduras e legumes melhora o hábito do intestino, o hábito intestinal. Então, o seu intestino vai funcionar muito melhor. E alguns desses alimentos são brócolis, couve, repolho, abobrinha, quiabo, entre outros alimentos. O grupo 3. Grupo 3 nós temos as frutas, que estão ao lado da verdura, também tem as funções de reguladores e representa outros tipos de fonte de fibras, vitaminas, minerais. A frutose, que é o açúcar das frutas, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Então, alguns exemplos que nós temos de frutas: abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola, entre outras. E as frutas também nos ajudam a dar saciedade. Quando a gente tem aquela vontade de comer doce, se comer um mamão, uma melancia, uma uva, vai saciar essa vontade. Isso é muito importante na alimentação saudável. No grupo 4, temos os leites e derivados. Então, os leites e seus derivados são excelente fonte de cálcio, que é essencial para construções de ossos e dentes. Então, é tão importante a gente comer esses alimentos, tomar um copo de leite por dia, comer um pedacinho de queijo, um iogurte. Todos esses alimentos, que são os principais alimentos deste grupo, eles fornecem proteínas para o nosso organismo e ajudam na função da formação de ossos e dentes. No grupo 5, nós temos carnes e ovos. Assim como os leites e derivados, esse grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Então, os alimentos desse grupo, eles têm como característica serem ricos em fontes de ferro e vitamina B6 e B12,
prevenindo anemias. Então, quem tem problemas com anemia precisa muito desses alimentos. Os principais alimentos desse grupo são peixe, frango, carne, ovos. No grupo 6, nós temos as leguminosas e oleaginosas. As leguminosas, elas completam a parte intermediária, essa parte amarela, né? Que são os alimentos construtores. Ela completa essa parte da pirâmide, representando fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras e compõem o grupo que? Feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas. E o grupo 7, chegamos lá no topo da pirâmide. O grupo 7 são óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitamina do corpo e também o complexo B6. Devemos lembrar também que esses alimentos do grupo 7 são ricos em calorias e seu consumo deve ser controlado, por isso que ele é menos na pirâmide, né? Vocês podem ver de acordo com como se fosse um gráfico, né? São alimentos que trazem muitas calorias e a gente acaba engordando se comer demais. Então, assim, além das outras doenças, né? Colesterol, triglicérides. E estão nesses alimentos o azeite, a manteiga, o óleo de soja. E também no topo da pirâmide, no grupo 8, nós vamos ter os doces, né? Açúcares. Esses açúcares doces são alimentos ricos em carboidratos simples. Não são os carboidratos nutritivos, são os carboidratos simples. E eles não possuem fibras e apresentam pouquíssimos, quase nada de nutriente. Seu consumo deve ser moderado, então não devemos comer muito esses doces. E os alimentos que compõem esse grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, todos esses doces que todas as crianças adoram. Mas para comer o doce, precisamos comer todos esses alimentos durante o dia. É muito importante. O doce tem que ser assim muito evitado, porque como eu disse, ele não tem nutriente nenhum e os carboidratos, eles não têm a mesma função dos carboidratos do grupo 1, né? Que é da energia. Eles dão energia, mas não da mesma forma. Pois bem, a água, ela não faz parte da pirâmide tradicional. Essa daqui eu coloquei embaixo a água, por quê? Os nutricionistas, os médicos, os profissionais recomendam que nosso consumo seja no mínimo 2 litros de água por dia. Porque a água, apesar de não fazer parte da pirâmide alimentar, ela é muito importante para regular o nosso organismo, né? E ela, assim, ela é o alimento mais essencial na nossa vida. O objetivo de uma alimentação saudável é promover uma boa saúde. Além de funcionar bem o corpo, nós também ajuda a prevenção de doenças, como anemia, colesterol, triglicérides. Então, assim, entre outras, né? O diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue. Então, é muito importante, desde novo, desde criança, a alimentação saudável, porque está protegendo o nosso organismo de tantas doenças. Então eu deixo aqui hoje para vocês um desafio. Que tal experimentar um alimento que nunca comeu, que acha que não gosta? Olha para a cara daquele alimento e fala, mãe, eu não como, eu não gosto. Então assim, vocês não precisam ser hoje, porque às vezes esse alimento não tem em casa, mas vocês vão fazer um desafio com a professora. Eu quero que vocês peguem um alimento que vocês nunca comeram, e vocês vão experimentar esse alimento. E depois vai fazer um relato para mim. Professor, eu comi brócolis. Nunca tinha comido brócolis. Achava ele meio feinho, não gostava dele. Não gostava do cheiro, alguma coisa assim. Explica o porquê que não gostava. E eu comi. E aí eu quero que vocês me contam o que vocês acharam.
Pode ser brócolis, pode ser couve, qualquer um desses alimentos que vocês não costumam comer e que esteja na pirâmide de alimentação saudável. Muito importante isso. Não podemos deixar de esquecer sobre a higienização desses alimentos. Quando nós compramos um alimento na feira, no supermercado, eles precisam ser higienizados. Pergunte para a mamãe como que ela vai higienizar esses alimentos, como que lava as verduras, as frutas, os legumes. Eu aqui em casa, eu pego 5 litros de água e uma colher de água sanitária, conhecida como quiboa também. E aí eu misturo bem essa água, coloco os alimentos lá dentro dessa água, deixo de molho por 10 minutinhos mais ou menos. Depois eu tiro, enxago bem na água da torneira, deixo secar e depois eu guardo num lugar bem limpinho, bem sequinho, para esses alimentos durarem mais tempo. É a maneira que eu uso para higienizar os meus alimentos. E a mamãe? Como é que ela faz? Pergunte a ela. Agora que nós falamos um pouquinho sobre alimentação saudável, vocês vão conversar com a família e eu quero saber o que vocês costumam comer no dia a dia, se são alimentos saudáveis, como que são preparados esses alimentos, as verduras e legumes, como vocês gostam de consumi-las, as frutas. Então, assim, eu vou deixar aqui esse espaço para vocês depois no grupo comentarem comigo como que é essa alimentação, tá bom? Um grande abraço, boa alimentação e boa atividade.